Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não podeis entender que nada que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, que vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas má saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, pensamos que o mal vem sobretudo de fora, do comportamento dos outros, daqueles que pensam mal de nós, da sociedade. Quantas vezes culpamos o outro, a sociedade, o mundo, por tudo que nos acontece. E passamos o tempo remoendo e distribuindo culpas, passando o tempo todo a culpar o outro, o tempo todo dando ao outro a culpa daquilo que nos aconteceu. Nós vivemos hoje um tempo onde nós não refletimos. Interessante que hoje eu me encontrava com uma pessoa muito boa, não a conhecia, mas ela foi partilhar um pouquinho da vida dela, né? Conversamos bastante. E ela dizia assim para o padre: Padre, eu tenho a agenda do fulano, que é o sobrinho dela lá, sei lá. A agenda dele é minha. E ela estava uma pessoa com o coração tão bom, mas tão estressada. Ela estava uma mulher estressada, acabada, porque ela devotava a vida dela toda para esse sobrinho, que por sinal ficou preso. E ela tem toda essa história de quem ficou preso, de visitar quem estava preso, etc. E aí eu falava para ela o seguinte, uma coisa, falei: minha filha, mas como é que me explica isso? Como é que a agenda da vida dele é tua agenda? Como pode ser assim? Como você pode pensar assim? Aí eu fui mostrando para ela que as pessoas, elas são livres, elas fazem escolhas na vida, sem querer julgar o fato do rapaz ter sido preso. Eu não sei nem a história, também não me cabia naquele momento saber da história,
mas a consequência de uma escolha da vida. E eu tentava mostrar para ela que nós não podemos ser responsáveis pela escolha dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos afilhados. Nós não podemos ser responsáveis pelas consequências dessa escolha. Então o mal, Jesus estava tentando dizer aqui, e aqui é claro uma discussão sobre a carne de porco, né, que os judeus até hoje não comem, porque é uma carne contaminada, segundo eles, e fazia mal. Bom, enfim, mais uma lei, né, mais uma lei que eles inventaram, criaram. Bom, enfim, digo isso a partir do evangelho de ontem, né, que nós vimos que os mestres das leis, os fariseus, criavam leis e aí não cuidavam dos pais, porque eles criaram uma lei que o dinheiro era lançado na oferta do templo e por isso eles não podiam cuidar mais dos pais. Bom, enfim, eles criaram essa lei e eles mesmos que cuidavam do templo, ou seja, eles mesmos que cuidavam do dinheiro, ou seja, mais uma lei que é para tirar a responsabilidade. Bom, voltando para o evangelho de hoje, mais uma lei de não poder comer carne de porco. Jesus diz o seguinte: olha, não é o que entra pela boca, porque isso não vai atingir o coração, mas é o que sai do teu coração, ou seja, o teu coração é blindado. O seu coração está blindado de toda maldade, de toda corrupção, de toda violência, de toda nojeira. Teu coração é blindado. Porém, um coração blindado que age com maldade, com devassidão, com pornografia, com mentiras, com calúnias, um coração de... Então, o problema não é o que entra na pessoa de comer, não vai atingir o coração, mas o que sai do coração do homem. E aí Jesus vai enumerar, Jesus vai dizer tantas coisas que saem do coração do homem. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para uma autoavaliação de nós mesmos, daquilo que nós estamos pronunciando, daquilo que nós estamos proclamando aí, daquilo que nós estamos falando por aí, se de fato eleva ao outro a uma vida de santidade, ou diminui, ou arranca a vida de santidade do outro. Então hoje nós somos provocados por essa palavra para de fato olhar o que sai de dentro dos nossos corações, o que atingimos o outro com a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de servir a Jesus de bom coração, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos dos sacerdotes, cuida do Instituto Rainha do Clero, do Padre Gilberto, de mim, e do Padre Satiro, de tantos outros sacerdotes, movidos na nossa comunidade, no nosso instituto, nos ajude a enfrentar os desafios presentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.